Entrou em erupção, a gente vai mostrar as imagens agora, um vulcão nas Ilhas Canárias espanholas, e isso provocou um temor da formação de tsunamis que poderiam atingir a costa brasileira, né? Nós vamos saber agora com o geólogo Sidney Barros mais sobre essa história. Bom dia, seja bem-vindo, Sidney. Obrigado pela participação. Para os mais de 1 milhão de amigos aqui do Bom Dia, tem essa possibilidade mesmo que remota? Olha, a gente sempre fala que se a probabilidade existe, então isso pode acontecer, mas seriam necessárias condições muito específicas e excepcionais para que isso pudesse acontecer, né? A gente não tem o Oceano Atlântico, por exemplo, não é um oceano que tem essas características de tsunami, né? Porque o tsunami é formado a partir de distúrbios causados nos oceanos, né? Que liberam uma energia propiciando movimentação de grandes massas de água. É bom fazer a diferença entre tsunami e um abalo sísmico. O abalo sísmico é um movimento brusco e repentino do terreno, normalmente resultante de uma falha nas camadas superficiais da Terra. Então, para que isso acontecesse, para que essa liberação de energia fosse suficiente para movimentar uma quantidade ou grandes massas de água que pudesse atingir a costa brasileira, teriam que estar ali reunidas condições excepcionais, por exemplo, para que isso pudesse acontecer. É claro que o risco sempre existe, né? A natureza ela não trabalha com dados matemáticos. A geologia sempre diz, a geologia não foi aula de matemática. Então, a ameaça geológica natural, ela sempre existe. Agora, o risco disso acontecer, a gente pode gerenciar e etc. Mas seriam necessárias condições específicas para que isso acontecesse, o que a gente não observa na realidade. O que a gente vê é que é assustador, né? Quando a gente acaba vendo essas imagens, o medo de isso propagar de alguma forma uma coisa ruim aqui para o Brasil. Mas, de fato, o que é que aconteceu lá para a gente entender um pouco? Bom, como você sabe, aquela região é uma região que é uma ilha vulcânica, né? Ali estão alguns outros vulcões que estão em atividade, por exemplo, que ocorrem em atividade. O La Palma, por exemplo, esse vulcão, a última atividade dele foi em 1971, né? Então, mas ele sempre esteve lá dando sinais, né, de que estava alguma coisa latente, né, e outros vulcões que tenham ali, né? Então, ele entrou em erupção, né? Deu sinais que isso aconteceu desde agosto, já se tinha alguma movimentação, já se tinham registrado alguns abalos sísmicos, por exemplo, né? Então, entrou em erupção. A erupção inicialmente tinha um hipocentro em torno de 20 a 30 quilômetros de profundidade. A preocupação atual ela existe porque esse hipocentro, que é o local onde o sismo começa, exatamente, ele libera essa onda, hoje ele está a uma profundidade até de 1 quilômetro. Então, esses sismos, essa liberação de energia com profundidade muito superficial é que tem causado alguma preocupação, né? Mas a gente não vê, assim, do ponto de vista de probabilidade de acontecer, probabilidade alta de acontecer, não há motivo para pânico, né? O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília já emitiu um parecer, quem monitora, assim como outras estações sismográficas que a gente tem no Brasil, inclusive a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, participa desse conjunto de áreas ou de pesquisa e de disponibilidade desses dados para o Brasil, né? Perfeito. A gente tem que agradecer a Deus por ter o nosso território muito livre de tudo isso, né? A gente vê situações... Nós estamos muito distantes de choque de placas tectônicas, que é onde ocorre exatamente esse problema. Então, nós estamos numa área privilegiada, estável. Né? Privilegiada, a verdade é essa. Exatamente. Obrigado, Sidney. Obrigado por nos atender tão cedo hoje e ajudar aqui a população a entender um pouco mais sobre esse fenômeno, tá bom?